Existe uma certa habilidade que algumas pessoas desenvolvem sem nunca ter escolhido desenvolver, que é a de estar completamente presente em um ambiente, de sorrir no momento certo, de perguntar como a outra pessoa está, de fazer com que o espaço ao redor delas pareça mais leve e ao mesmo tempo carregar algo dentro que ninguém ao redor consegue ver. Não porque escondam com esforço, mas porque aprenderam, de alguma forma, que certas coisas simplesmente não cabem no meio de outras pessoas, que há um tempo para o que é compartilhado e um tempo para o que é só seu, e esse tempo que é só seu geralmente vem depois, quando a porta fecha, quando o silêncio volta, quando não tem mais ninguém esperando nada de você. E não é que essas pessoas sejam falsas, não é isso, é quase o oposto disso. É como se elas tivessem uma percepção muito apurada do que o momento pede, do que o outro precisa, de como uma presença pode aliviar ou pesar. E elas escolhem aliviar, quase sempre escolhem aliviar, porque em algum nível elas sabem o que é precisar de leveza e não encontrar. Então elas se tornam essa leveza para os outros e fazem isso com naturalidade, sem parecer sacrifício, sem parecer performance, como se fosse simplesmente o jeito que elas existem no mundo. E talvez não haja escolha consciente nisso. Talvez seja só o que acontece quando uma pessoa aprende muito cedo que o espaço que ela ocupa pode ser útil aos outros de uma forma muito específica. E tem algo curioso nisso, porque essa utilidade nunca foi pedida. Ninguém chegou e disse: você vai ser a pessoa que alivia. Você vai ser a que sorri, que pergunta, que faz o ambiente funcionar melhor só por estar nele. Isso foi se formando devagar, né, em pequenas situações. Em momentos onde a pessoa percebeu que o seu humor afetava o humor do ambiente, que quando ela estava presente de um certo jeito, as coisas ao redor ficavam mais fáceis. E isso foi criando uma espécie de responsabilidade silenciosa, não escrita, não combinada, mas real, tão real quanto qualquer coisa que foi explicitamente acordada. E ela foi carregando isso sem perceber o peso, porque o peso veio devagar. Da mesma forma que tudo que é pesado demais vem, só que tem algo que acontece depois, quando a leveza que você distribuiu o dia inteiro não sobra para você, quando o sorriso que você deu foi real, mas o cansaço que veio junto também era real. E as duas coisas existiram ao mesmo tempo sem se cancelar, porque a alegria e o peso não são opostos. Eles podem coexistir dentro da mesma pessoa no mesmo momento. E talvez a maior incompreensão que existe seja justamente essa, a ideia de que quem sorri não pode estar sofrendo, de que a leveza é prova de ausência de dor, né? Quando na verdade às vezes é quase o contrário. Quando na verdade a leveza que essa pessoa oferece pode estar sendo construída exatamente sobre uma compreensão muito profunda do que é não estar bem. E é justamente por isso que ela funciona, porque não é leveza fabricada, é leveza que passou por algo, que conhece o outro lado, que sabe o que é o peso e escolhe, mesmo assim, oferecer o oposto. Não porque nega o que sente, mas porque entende que aquele momento pede outra coisa. E ela tem capacidade de dar essa outra coisa mesmo quando está precisando dela também. Há algo em certas tradições de pensamento, né, muito antigas, que observa isso com uma calma quase desconcertante. A ideia de que o ser humano é feito de camadas e que o que aparece na superfície não esgota o que existe embaixo. Que uma pessoa pode estar inteira em uma situação e ao mesmo tempo estar processando algo completamente diferente numa camada que os outros não acessam. E isso não é divisão, não é fragmentação. É só como a consciência funciona quando é complexa o suficiente para existir em mais de um nível ao mesmo tempo. E talvez o erro que a gente comete com frequência seja o de achar que o que é visível é o que é verdadeiro. Quando muitas vezes o que é mais verdadeiro é justamente o que não aparece. O que fica guardado, o que só existe no silêncio de depois. É como se a mente fizesse isso o tempo inteiro, uma parte se organiza para fora. Responde, reage, sustenta um momento, enquanto outra continua rodando em segundo plano, elaborando, reorganizando, absorvendo coisas que ainda não têm forma clara,
E você não diria que isso é incoerência. Você só diria que é assim que a mente funciona quando não precisa escolher entre uma coisa ou outra. Que a profundidade e a superfície não se contradizem. Que elas fazem parte da mesma coisa. E talvez a pessoa que sorri para todo mundo e chora sozinha depois esteja fazendo exatamente isso. Existindo em duas camadas ao mesmo tempo, sendo genuína nas duas, sem que uma precise cancelar a outra para ser válida, sem que uma precise justificar a existência da outra. E tem uma coisa que é difícil de nomear, mas que quem vive isso provavelmente reconhece, que é a sensação de que o choro que vem depois não é sobre um momento específico, não é sobre aquela conversa ou aquele dia ou aquela situação em particular, é sobre tudo que ficou acumulado sem ter tido espaço. É como se durante o tempo em que a pessoa estava presente para os outros, ela estivesse colocando certas coisas em pausa, não suprimindo, não negando, só colocando em espera porque o momento não era o momento, e quando o momento chega, quando finalmente o silêncio aparece, tudo que estava em espera começa a se mover, e vira lágrima, e vira cansaço, e vira aquela sensação de que você está bem e não está ao mesmo tempo, e as duas coisas são verdade. Talvez o choro que vem depois não seja colapso, talvez seja só o momento em que a pessoa volta para si mesma, em que ela pode parar de ser o que o ambiente precisava e ser só o que ela é, sem nenhuma função, sem nenhuma expectativa, sem ninguém esperando que ela sorria, ou que ela fale, ou que ela seja de qualquer jeito específico. E há algo de muito honesto nisso, talvez mais honesto do que parece, porque é quando ninguém tá vendo que você descobre o que realmente está acontecendo dentro de você. E esse descobrir não precisa ser dramático, não precisa ser intenso, às vezes é só um cansaço quieto, que precisa de espaço para existir, sem ter que se justificar para ninguém, sem ter que fazer sentido para mais ninguém, além de você. E você começa a perceber que existe uma solidão muito específica nesse jeito de ser, que não é a solidão de não ter ninguém, porque geralmente essas pessoas têm muita gente ao redor, têm relações, têm presença na vida dos outros, mas é a solidão de sentir que a versão de você que os outros conhecem é real, genuína, mas incompleta. Que há uma parte que nunca chegou a ser vista porque nunca encontrou o espaço certo para aparecer. E isso não é culpa de ninguém, não é falta de intimidade ou de confiança, necessariamente. É só que algumas experiências internas são difíceis de traduzir, são difíceis de colocar em palavras sem que percam alguma coisa no processo. E então elas ficam lá dentro, sendo processadas em silêncio, porque tem uma diferença entre ser perguntado e ser visto. Você pode ser perguntado todo dia e nunca ser visto. E ser visto é mais raro, é mais difícil de acontecer. Exige uma disponibilidade do outro que nem sempre está presente. E a pessoa que sorri para todo mundo geralmente aprendeu isso cedo. Aprendeu que pedir para ser visto é arriscado, que nem sempre o outro tem o que é necessário para responder aquilo. E então é mais fácil, mais seguro, mais gentil até continuar sendo a que vê os outros, sem exigir ser vista da mesma forma. E tem uma certa coragem discreta e quase invisível nisso, em continuar sendo presença para as pessoas mesmo quando você mesmo está precisando de presença. Em continuar se interessando pelos outros mesmo quando uma parte de você está exausta, e tem algo importante em não romantizar isso demais, porque do lado de dentro nem sempre parece bonito, nem sempre parece profundo ou significativo, às vezes parece só cansativo. Parece a sensação de que você deu muito e não sobrou nada, que você teve tão presente para os outros que se perdeu um pouco de si mesmo no processo, e aí o choro que vem não é só liberação, às vezes é também pergunta, às vezes é pergunta silenciosa de quando é que alguém vai perguntar de verdade como você está, não como cumprimento, mas como pergunta de verdade, que espera a resposta, que aguenta a resposta, que não precisa que a resposta seja leve, que não vai mudar de assunto quando perceber que a resposta é mais pesada do que esperava. E talvez seja aí que mora o nó, não num problema que precisa ser resolvido, mas numa tensão que precisa ser reconhecida. A tensão entre o que você é capaz de oferecer ao mundo e o que você precisa que o mundo te ofereça de volta. E essas duas coisas raramente estão em equilíbrio,
Raramente a conta fecha e viver com esse desequilíbrio sem deixar que ele vire ressentimento, sem deixar que ele endureça alguma coisa dentro de você. Isso é um trabalho quieto, constante, que não aparece para ninguém, que acontece exatamente no mesmo silêncio onde o choro acontece. E talvez seja o trabalho mais importante que essa pessoa faz, mais do que qualquer coisa que ela oferece para os outros. Esse trabalho de continuar inteira por dentro enquanto continua presente por fora. Você fica se perguntando se as pessoas que passam por isso sabem o quanto carregam. Se elas percebem que a capacidade de sorrir para todo mundo, sem deixar de sentir o que sentem, não é fraqueza disfarçada de força. Não é isso. É uma forma de existir no mundo que poucas pessoas conseguem sustentar por muito tempo sem se perder em algum dos dois lados. Ou você para de sorrir, ou você para de sentir. E quem consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mesmo que separadas, mesmo que a custo, talvez esteja fazendo algo muito mais difícil do que parece, e ao mesmo tempo algo muito mais comum do que se imagina. Porque talvez haja muito mais pessoas assim do que qualquer uma delas suspeita. Cada uma achando que é a única que faz isso, que é a única que chega em casa com a máscara de leveza ainda na pele e precisa tirar sozinha devagar, sem que ninguém veja o processo, sem que ninguém saiba o quanto aquilo pesou. E essa solidão de achar que você é o único que funciona assim, talvez seja uma das partes mais pesadas de tudo isso. E essa ideia de que você pode estar cercado de pessoas que passam pela mesma coisa que você e nenhum de vocês saber, porque todos estão ocupados sendo presença um para o outro e ninguém está sendo presença para si mesmo. Essa ideia tem algo de melancólico, de humano ao mesmo tempo. Tem algo que te faz querer parar e olhar de outro jeito para as pessoas ao redor. Especialmente as pessoas que aparentam estar bem, as que parecem mais leves, as que sempre têm um sorriso disponível, e te perguntar o que acontece depois. Quando a conversa termina e o silêncio volta para elas também, e talvez você nunca saiba, talvez elas nunca contem, e talvez tudo bem. Talvez não seja sobre contar, talvez seja só sobre reconhecer que isso existe. E o pensamento fica aqui suspenso, não porque chegou em algum lugar, mas porque talvez seja exatamente disso que se trate. De algo que não resolve, que não fecha, que continua acontecendo toda vez que a porta fecha e o silêncio volta. E a pessoa fica sozinha com tudo que não coube no meio das outras pessoas. E começa de novo a processar em silêncio o que o mundo não viu. E talvez o que reste não seja uma resposta, mas só a percepção de que isso existe, de que é real, de que quem vive assim não está fazendo errado. Está só vivendo de um jeito que exige muito e que raramente encontra o nome certo para si mesmo. E talvez não precise de nome, talvez precise só de um silêncio que não exija nada, de uma noite que deixe tudo se mover do jeito que precisa. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, a gente tem muito mais para explorar aqui. Se você chegou até o final, provavelmente é o tipo de pessoa que pensa diferente. E esse canal é feito para você. Até a próxima noite.